Olá, professor, tudo bem? Eu sou o Gabriel e junto com o Hugo, o Thiago, o Tarcísio e o João Guilherme, a gente vai apresentar o trabalho de processamento de materiais cerâmicos e a gente escolheu o carbeto de silício para aplicações em lixas abrasivas. É, Bom, passando para dar um agradecimento pelo semestre, a fotinho que a gente tirou para o nosso álbum do Dema, né? Que a gente tinha avisado o senhor, agradecer por todas as aulas, os momentos e os ensinamentos durante a disciplina. Bom, para começar o trabalho agora, eu vou falar um pouco da síntese do carbeto de silício, um pouco sobre o processo Acheson, e vou começar falando um pouco sobre sua história. Bom, como o próprio nome disse, o processo Acheson foi patenteado pelo Acheson, e ele teve uma grande expansão, começou lá perto de Nova York, devido a ter uma grande hidrelétrica lá e precisa de muita temperatura no processo. Então, ter uma hidrelétrica para gerar energia era muito interessante. E assim foi onde desenvolveu o início dessa técnica da fabricação do carbeto de silício. E assim desenvolveu bastante a área de abrasivos lá, justamente pelo início desse processo e os investimentos do governo, visto que tinha essa oportunidade lá. Bom, o Atkinson fala que, tipo, no seu processo, quando passa uma corrente elétrica pelo núcleo de grafite, você vai aquecer os reagentes que estão dentro do processo, formando carbeto de silício. E tem uma frase dele aqui que fala: a extensão da zona de carbeto de silício cristalino e o caráter do material cristalino dependem de muitas coisas, tais como a intensidade da corrente, o tempo de operação, a natureza do material utilizado e outras condições. Mas esse só foi um breve histórico sobre a história do processo, mas agora eu vou falar mais detalhadamente sobre o processo em si. Bom, então, aqui estão as reações do processo, o qual eu vou explicar agora. Primeiramente, a gente tem o carbono reagindo com a sílica, formando o SiO e o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono vai reagir novamente com a sílica, formando esse monóxido de carbono formado vai reagir com a sílica, formando mais SiO e CO2. Esse CO2 reage com o carbono do coque, formando monóxido de carbono, qual é liberado na atmosfera. E o SiO formado na segunda reação, como está em verde, age com o coque, formando carbeto de silício e liberando mais CO. Ah, as, as proporções de massa para o rendimento de cada reação é 150 toneladas de sílica para mais 90 toneladas de coque para formar 100 toneladas de carbeto de silício e liberar 140 toneladas de CO. Mas isso são as reações principais do processo. E a gente tem outros elementos adicionados. É muito comum utilizar a serragem para facilitar o escape de CO na reação. Antigamente utilizavam sal também, para remover impurezas durante o processo. Só que antigamente tinha telhas de metal, de ferro, que sofriam com o processo na própria indústria com esse sal. E o que o sal beneficiava de purificação era muito prejudicial perto do que era prejudicial para o ambiente, né? Então aqui eu trouxe uma imagem sobre onde é formado o carbeto de silício, né? Tem onde é formado o grafite, aí tem em volta tem um anel de carbeto de silício, um cilindro ali, né? E em volta tem as impurezas formadas durante o processo. Os problemas são o baixo controle de pureza e o baixo controle de politipo. Então, é difícil você poder controlar o politipo que você quer durante essa reação. Bom, então falando um pouco mais sobre os dois politipos que passam durante esse processo, a 1527 graus Celsius é estabilizado o beta-silício, que é cúbico, e a 1900 graus Celsius é estabilizado o desculpe, silício não, carbeto de silício, é estabilizado o alfa-carbeto de silício a 1900 graus Celsius, que é o principal produto dessa reação. E o seu crescimento dá por mecanismos de transporte de vapor, evaporação e a condensação. Bom, mas esse produto formado, esse cilindro de silício que eu falei, esses pedaços, tem que ser passado para uma granulometria, né? Formar um pó para depois ser processado em diferentes aplicações. Então, ele é passado por labritagem, que vai quebrar esses pedaços de carbeto de silício. É uma comunição mais grosseira e envolve menos energia necessária do que processos mais finos, como a moagem. Porque aí você está trabalhando com já um particulado mais fino, você tem maior reatividade, e cada vez que você
por causa da área superficial, mas cada vez você vai chegando mais próximo da resistência mecânica intrínseca do material. Então vai chegando cada vez mais difícil você fraturar essa partícula e diminuir o tamanho. Depois você realiza a classificação, o qual você tem diferentes meshes, tamanhos de peneira, que você pode ir estreitando cada vez mais sua faixa de distribuição de partícula. Então, você tem uma faixa senoidal, você vai pegando vários intervalos e dividindo em várias distribuições de partícula até chegar no tamanho adequado para a sua aplicação. Bom, o carbeto de silício ele possui uma composição estequiométrica de um silício para um carbono. No entanto, ele pode se organizar de muitas formas diferentes. Ele tem um polimorfismo muito grande, sendo os mais comuns o 3C carbeto de silício, ou beta-silício, ou beta-carbeto de silício, o alfa-carbeto de silício, ou 2H, e aí subsequente o 4H e o 6H, e também o 15R carbeto de silício. O carbeto de silício ele pode se arranjar em diversas maneiras diferentes devido à sua semelhança energética entre a camada de átomos, além da baixa energia de falha de empiramento. Então, ele permite uma maior aleatoriedade na combinação de átomos organizados. O carbeto de silício também se organiza de uma maneira tetraédrica, com um átomo de silício ligado a 4 átomos de carbono, formando um tetraedro que se repete. Bom, mas o que significa o C, o H e o R e quais as principais diferenças entre eles? Basicamente, o C, o H e o R estão relacionados ao tipo de estrutura cristalina que a gente tem no carbeto de silício, onde o C significa cúbico, o H é hexagonal e o R é romboedral. A gente tem uma sequência de organização atômica diferente para cada um deles, diferenciando a maneira com que os átomos são empilhados na sua sequência. Falando um pouco mais especificamente sobre cada fórmula diferente do carbeto de silício, a gente tem primeiramente a 3C carbeto de silício, que é a fórmula cúbica. É uma fase muito comum em baixas temperaturas, como o Gabriel falou anteriormente. Ela vai ser sintetizada ali até uns 1.500 graus, mas ela é metastável em temperaturas próximas de 2.000 graus Celsius. Ela sofre uma transformação permanente para alfa-carbeto de silício. Dentre todos os polimorfismos que temos nesse composto, ele é o de menor band gap e tem a maior mobilidade eletrônica. O 15R ele é raramente encontrado isolado, é muito difícil sintetizar ele sozinho. Ele ocorre juntamente com a alfa-carbeto de silício, principalmente no 6H. Ele tem propriedades isoladas, é um intermediário entre os outros carbetos de silício, mas ele é pouco utilizado na indústria. Falando agora dos principais, provavelmente os mais utilizados, inclusive, é o 2H carbeto de silício. Ele é pouco comum, ele é, em questão dele ser instável, ele tem a mesma estrutura do ZNO, que é a wurtzita, e essa estrutura não gera estabilidade para o carbeto de silício. Então, ele é muito pouco encontrado e não é muito comum. O 4H, por sua vez, ele tem alta aplicação dentro da indústria eletrônica. Por ele ter o maior band gap entre os três, de 3,6 electrovolts, ele tem muitas aplicações no ramo de eletrônica. Além disso, ele tem uma alta mobilidade dos elétrons dentro da sua camada de condução. O 6H é o politipo mais comum e mais produzido pelo processo Acheson. Assim como o Gabriel falou anteriormente, ele é sintetizado em temperaturas próximas de 2.200 graus, é o mais comum para esse processo e também é o mais aplicado em abrasivos, que é o nosso tema de estudo nesse projeto, e refratários. Além disso, o 6H carbeto de silício foi o primeiro material que foi utilizado para fazer LEDs da cor azul. Então, a gente pode ver que o carbeto de silício é um semicondutor utilizado em diversas áreas, e inclusive foi o primeiro utilizado para fazer os LEDs azuis. Bom, agora se tratando um pouco das propriedades do carbeto de silício, começamos com a mais importante para nosso estudo, né, de lixas abrasivas, a dureza. Bom, a dureza, ela garante essa eficiência do carbeto de silício como um abrasivo. Então, nós podemos ver aqui numa escala tanto Mohs quanto Vickers, em efeito comparativo, o carbeto de silício ele é mais duro do que a alumínio e também ele é menos duro que o diamante. Nós sabemos que é muito difícil chegar no diamante, mas ele encontra um valor de dureza considerado muito excelente assim para trabalhar no dia a dia, né? A gente usa aplicações que não precisa de lixas tão duras quanto o diamante, então o carbeto de silício ela se apresenta como um material ótimo para as nossas aplicações. Vale ressaltar que essa dureza do carbeto de silício ela se dá por conta da ligação covalente forte que ocorre entre o silício e entre o carbono.
Agora, conversando um pouco mais sobre a tenacidade e a fratura, ele apresenta um valor de 8 megapascal, sendo até um valor bom para uma cerâmica, mas não um valor que seria considerado ideal para as aplicações. Isso se deve, né, ao fato de que a estrutura ela é muito complexa. Então, quando se tem uma fratura, é muito fácil dela se propagar. E também, claro, se tratando, né, dessa questão de ser um material sem a presença de impurezas. Quando você tem a impureza, isso com certeza vai potencializar a propagação da fratura. Bom, com resistência à flexão, apresenta um valor de 280 megapascais. No mesmo sentido, o carbeto de silício ele possui essa forte ligação do carbono e do silício, perdão, uma forte ligação covalente. Então, ela apresenta uma boa resistência, porém, quando for fazer o teste de resistência à flexão, ele não vai conseguir se manter por muito tempo, por conta da estrutura ser uma estrutura complexa e também não ter muitos planos de escorregamento. Além disso, existe a questão da atração e repulsão entre os cátions e os ânions presentes na estrutura do carbeto de silício. Falando um pouco mais agora sobre o módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade é 425 gigapascais, o que consolida mesmo o material como um material muito rígido. A estabilidade térmica é uma boa estabilidade térmica, ele pode operar até 2.000 graus Celsius, isso por conta das suas ligações fortes também. Ela tem uma boa condutividade térmica, apresenta valores de 70 watts metro Kelvin, mais ou menos, e essa condutividade térmica, ela é boa por conta da estrutura ser extremamente organizada, isso vai potencializar a condutividade. Se tratando da resistência elétrica, da resistividade elétrica, apresenta um valor na ordem de 10 a 12, isso quer dizer que ele é um ótimo isolante. O carbeto de silício, ele é muito bom isolante por conta justamente da sua estrutura, ser uma estrutura muito bem organizada e que os átomos estão muito bem ligados. Isso quer dizer que os elétrons na camada de valência, eles não vão conseguir se propagar e fazer eles vão, com certeza, ter essa resistividade elétrica e não vão conduzir. A resistência química, ele possui uma camada superficial de SiO2, isso quer dizer que essa camada, ela já vai atuar ali como um óxido e vai proteger o material de outros óxidos. Uma densidade que apresenta um valor de 3,21 gramas por centímetro cúbico, uma densidade, comparada a outras cerâmicas, uma densidade boa, né, uma densidade menor, e isso se dá por conta da sua estrutura ser muito bem compacta. Bom, pessoal, depois do João ter apresentado todas as propriedades do carbeto de silício, aqui estão duas aplicações, uma que é o objetivo de estudo do trabalho, então, em abrasivos, em lixas, de todos os tipos de lixa d'água, lixa seca, justamente pela sua incrível propriedade de dureza, que foi citada, mas ele também é utilizado em elementos de aquecimento para fornos elétricos, né, resistências de carbeto de silício, e essas são duas aplicações que estão no dia a dia do engenheiro de materiais. No laboratório da Metais, por exemplo, os engenheiros estão todo dia lixando amostras com as lixas de carbeto de silício e fazendo tratamento térmico num forno que usa a resistência de carbeto de silício. Bom, aqui só um panorama geral, então, da produção mundial de carbeto de silício. Em 2007, esse é um dado um pouco antigo, foi de 1 milhão e 10 mil toneladas no ano. Em 2013, esse número se repetiu, não aumentou nem diminuiu. Eu sei que são dados antigos, mas foi o mais recente que eu consegui encontrar. É um valor significante, mas muito menor do que outros materiais, ou até mesmo outras cerâmicas, como a alumina, e o Brasil ele participa muito pouco disso, apenas 4% da produção mundial de carbeto de silício vem do Brasil. Bom, falando do processamento próprio das lixas, tudo começa com uma bobina de papel. Existem diversos tipos de papéis que podem ser utilizados, que vai variar a rigidez da lixa, mas esse é o papel Seu-Weight, que é utilizado pela empresa com que eu fiz o estudo. Então, ele chega em bobinas, ele é esticado e é estampado o adesivo da empresa, então com informações da empresa, a logo, e o que é muito importante também, a granulometria da lixa que está sendo fabricada. Depois da estampagem, vai ser seco, a tinta, e aí o lado que não foi estampado vai passar para um adesivo, no caso é utilizado uma resina, que vai posteriormente fazer a junção com as partículas de carbeto de silício. Então, o mais interessante desse processo é que o carbeto de silício ele não é só vertido nas lixas. Então, tem um processo um pouco mais complexo, é uma deposição eletrostática. Então, vai ter uma esteira com carbeto de silício, com pó do carbeto de silício, já previamente classificado, como o Gabriel muito bem pontuou, e vai ter outra esteira acima com o backing passando já embebido na resina.
e vai ser aplicada uma diferença de potencial entre a esteira de baixo e a esteira de cima. Nisso, o carbeto de silício ele vai ser atraído para a esteira de cima, a esteira onde está o backing com a resina, e assim que ele vai se juntar a ela. Então, não vai ser uma deposição aleatória. Devido ao campo elétrico, ele se orienta nesse sentido da imagem, então com as suas partículas alinhadas com a direção mais afiada para cima. Isso é muito importante, porque a gente gera uma homogeneidade na deposição, não fica algo aleatório. Então, aqui eu trouxe algumas vantagens da deposição eletrostática, ao invés de uma deposição aleatória. A deposição ela vai ser homogênea, então quando você for usar a sua lixa para lixar alguma peça, o desgaste da sua peça vai ser homogêneo. E também as pontas elas vão garantir um desgaste mais agressivo, porque você vai estar com a sua ponta, com a região mais sharp da partícula mais afiada, né, da partícula do carbeto de silício, apontado para fora. Pode passar. Bom, depois da deposição do carbeto de silício, vai ser necessário, então, curar a resina, ela vai passar para um forno, uma temperatura muito mais baixa do que aquela que o carbeto de silício está acostumado, né, pois se trata de uma resina polimérica, e aí vai poder depositar uma segunda camada de resina acima do carbeto de silício. Essa segunda camada, ela vai aumentar a durabilidade da lixa, é até fácil de imaginar, porque pensa um carbeto de silício preso só pela ponta de baixo da partícula, conforme você for lixar, o carbeto de silício ele vai se desprender da lixa e isso vai acabar com a vida útil dela. Então, é passada uma segunda camada de resina, que também vai ser curada, e assim, o carbeto de silício ele vai ficar mais preso à lixa e ele vai se desgastar junto à lixa, como se o carbeto de silício atuasse como uma partícula de reforço da resina. Bom, por fim, depois de todas essas etapas, a lixa ela vai ser enrolada em bobinas e ela vai poder ser cortada no formato que o cliente desejar. Então, no formato, existem diversos tipos de formatos. Os mais comuns são esse redondo, esse esférico, né, que é utilizado em lixas rotativas, e o que a gente mais usa no laboratório lá do DEMA da UFSCar é as lixas em formatos de folha. Então, a gente corta as folhas em tiras e a gente utiliza para lixar as amostras. Aqui é só um panorama geral de como é o esquema de uma lixa. Então, embaixo a gente vai ter o backing, que vai ser aquela parte do papel, e a espessura do backing ela vai determinar algumas propriedades da lixa, do produto final, como rigidez e flexibilidade. Acima do backing a gente vai ter o adesivo, que pode ser utilizado a resina, como outros tipos de adesivo. Acima do adesivo, nós vamos ter as partículas do carbeto de silício, que elas vão ser depositadas, e note no esquema novamente, que elas estão orientadas com a sua ponta mais afiada para cima, isso causado pelo efeito do campo elétrico na deposição eletrostática. E acima das partículas de carbeto de silício, a gente vai ter a top coat, que vai ser a camada que vai revestir o carbeto de silício, que pode ser a resina mesmo que eu citei, que é aplicada uma segunda camada e curada, ou ainda outros materiais. Bom, na minha parte eu vou falar da composição química do que interessa na lixa, que é o grão abrasivo. O componente principal desse grão é o carbeto de silício, como a gente já vem falando, e a ideia é que o abrasivo é o responsável pelo desgaste e remoção do material. Falando de um ponto prático, é que o material comercial ele pode não chegar a 100% puro. Dependendo do grau de beneficiamento, pode existir traços ou resíduos, por exemplo, carbono livre e silício livre. Esses traços são pequenas frações, mas fazem parte da composição real do grão. Então, falando sobre a fase principal da lixa, né, que é o carbeto de silício, a fórmula dela é um composto binário formado por silício e carbono, e a estequiometria do grão é de 1 para 1. Do ponto de vista químico, o carbeto de silício é classificado como uma cerâmica covalente, com ligação forte entre silício e carbono. Um detalhe que ajuda a visualizar é que, nas estruturas mais comuns do carbeto de silício, a rede pode ser entendida como uma coordenação tetraédrica, ou seja, em média, cada átomo se liga a 4 vizinhos. Falando um pouco do que o Thiago já falou, que é o 6HSIC, é um ponto extra que conecta a composição do material real e a ideia de politipos. O carbeto de silício pode existir em diferentes politipos e o SHSIC é um exemplo. E o importante é que o politipo não muda a composição química, continua sendo carbeto de silício. O que muda é a organização cristalina. O carbeto de silício comercial usado como abrasivo frequentemente é o SHSIC. Então, professor, muito obrigado pela atenção e esse foi o nosso vídeo.